Os prisioneiros, no auge do cansaço e sofrimento, eram acalmados em suas dores, adormecidos e levados para dentro do veículo, que os deixaria sob a guarda amorosa da excelsa Mãe de Jesus. Depois de acomodados os pacientes das seções A, B, C e D, foi a vez de Saulo trazer os batalhões para embarcar. Em fila indiana, os disciplinados rapazes se colocaram a bordo do pronto-socorro móvel. Busquei o pensamento de Seth e disse-lhe: venha a bordo, Seth. Não se sinta menor, pois não há razão para isso. Se precisar de uma prova de que merece o socorro, caminhe para a base. Há um campo de força que barra qualquer má intenção. Se conseguir passar por ele, estará entre os homens que terão a paz na terra pela boa vontade. Este campo não é suscetível a engodos. É totalmente incorruptível. Se o transpuser, será merecedor. Cheio de insegurança que nos assola em qualquer teste, Seth caminhou, hesitante, para a base. Por longos segundos ficou de pé a mirar o campo de força, vivendo seu conflito íntimo. Amorosamente abri meus braços. Apreensivo, ele tocou a barreira com a mão direita. Não sentiu o choque repelente e devagar passou um braço, o outro, e então finalmente inseriu o corpo dentro do círculo. Tomado de emoção incomparável, correu para os meus braços e, chorando muito, agradeceu-nos pela intervenção. Rezem por mim, amigos. Preciso do perdão de milhares. Mas se começar por minha família, vou me sentir estimulado a seguir em frente. Vamos orar por você, Seth. Mas não deixe de orar por si mesmo, pela Alemanha e pela terra inteira. Ele agradeceu novamente e, fazendo uma reverência militar para o trabalhador de Maria à porta, embarcou, acenando com a mão. Quando o trem partiu, passou pelo campo magnético, causando uma espécie de explosão, que se espalhou pela base. Esta logo desapareceu, como se fosse bombardeada em suas estruturas. Os 3 rapazes despertaram. Cosme, Saulo e Lina estavam ao lado deles. Preston, Anando e Scott sentiam-se estranhamente descansados e refeitos. Olhando para a clareira, não sentiram mais aquele temor e a sensação de estarem sendo vigiados. O sono e o tratamento no plano do espírito haviam deixado os garotos novos em folha. Alphonse, ao abrir os olhos e não visualizar nem a base nem seus companheiros de armas, levou um susto tremendo. Gritou em completo desespero. Onde está a base? Onde está todo mundo? Que lugar é este? Para onde vocês me trouxeram enquanto eu dormia? Cosme tocou o hemisfério esquerdo de seu cérebro, na denominada área de Broca, onde ele explicou estava localizada a maior concentração dos comandos neurológicos relacionados à fala, e anestesiou, entre aspas, a região. Com isso, ele deixou o Jang afásico. Temporariamente, ele não se expressaria pela fala, escrita ou sinalização, perdendo também a compreensão de qualquer palavra escrita ou falada. Era a única maneira de ele sobreviver entre os aliados. Seu orgulho teutônico e seu estado recente de desequilíbrio não o deixariam omitir o germanismo doente que assolava a quase totalidade dos jovens alemães da época. Mesmo correndo o risco de ser morto, ele defenderia sua condição hitlerista entre os ingleses.
Por isso, não bastava a afonia. Ele precisaria perder a habilidade total de se expressar. Deveria perder seu amado idioma e o inglês que arranhava, entre aspas, com os amigos, precisaria ficar preso dentro de si. Preston tentou se comunicar com o alemão, sem sucesso. Olhe só, Scott, recuperamos nosso juízo, mas parece que o chucrute se assustou com algo e perdeu a voz. Será que a tal base não está mais aqui? Quer saber de uma coisa? Vamos embora daqui. Esqueçam Terry. Eu ouvi ser levado por um trem de prata. A mesma moça que conversou conosco o tirou daquela cela horrível e o embarcou adormecido em uma maca. Podemos ir embora tranquilos, porque Terry já foi. E quanto ao chucrute? Lembra-se do que o fantasma disse? Só sairemos daqui os 4 juntos. Pensando bem, a mudez dele foi providencial. Retirou a plaqueta de Terry do pescoço e colocou-a no alemão, que a observou, mas não reconheceu uma única palavra. Pronto, não vamos dar baixa em Terry. Somos agora 4 soldados aliados que voltam para as fileiras do General Order Wingate. Mas um de nós, Terry, perdeu a voz em meio a tanto trauma. Agora, depois de tantas revelações que tivemos, só falta uma. Por que nós? Porque quase enlouquecemos neste local sinistro para salvar almas penadas que nem conhecemos, e muitas que até são do eixo, nem são aliados nossos. Não deve se preocupar com isso, Preston. Eu disse a seu ouvido. Você não está em condição de conhecer seu passado. Se o Pai Maior nos presenteia com o esquecimento, apenas sua permissão se pode descerrar esse véu. Essa permissão só nos é concedida para nosso engrandecimento, em casos raros. Na maioria das vezes, não estamos aptos. E essa revelação só nos traria desgosto e baixa autoestima. Acredite, a atual é a melhor de nossas encarnações. Ele pareceu ouvir cada vocábulo. Isso não importa, não é? Disse Anando, como se endossasse o que eu dizia. Ganhamos nossa fração de conhecimento da vida após a morte. Até conversamos com fantasmas. Mas é claro que nunca vamos contar isso aos outros, ou vão nos internar como neuróticos de guerra. Sim, Anando, valeu mesmo a pena. Pelo menos tenho certeza de que vou rever Terry. Bom, então vamos andando, pois as nuvens anunciam uma noite chuvosa. Precisamos arranjar abrigo pelo caminho. Vamos! Vários dias de floresta nos aguardam, mas desta vez, graças a Deus, sem fantasmas. Os 3 rapazes riram e, guiando o alemão alienado e incomunicável, começaram a descida íngreme que os levaria à fronteira da China, onde encontrariam seus pares. Abraçamos os 4 garotos com amor. A clareira voltava a ser apenas a clareira. Os meninos voltavam para junto dos seus, e Alphonse estaria seguro enquanto afásico, através das linhas inimigas. Enviamos com ele nosso velho conhecido de outras batalhas, o afetuoso Burckhardt, aquele das florezinhas, que no momento oportuno o levaria de volta à Alemanha, onde Cosme lhe devolveria a fala. Até lá, sabíamos que Alphonse não se sentiria sozinho em seu mundo inatingível, pois com sua mediunidade ostensiva poderia ver e ouvir Burckhardt. Os 2 poderiam ter longas conversas em alemão,
sem que mais ninguém percebesse o acontecido ou o sotaque dele. Burkhard se mostrava muito feliz em ajudar e adorava o que na terra chamávamos de jogar conversa fora, entre aspas. E Alfons não teria mais nada a fazer por algum tempo. Assim, estávamos tranquilos quanto à solidão dele. Enquanto observávamos os 4 rapazes descerem a montanha, fizemos uma prece a Jesus para ajudar aqueles garotos a sobreviver a tantas monstruosidades. Ao término dela, ouvimos muitas vozes somadas a nosso assim seja. Era Leon que chegava com o restante da equipe. A presença deles em tão aprazível clareira era sinal de missão cumprida. Lina então se deixou levar pelas emoções sufocadas a custo pela necessidade do trabalho árduo e se jogou exaurida nos braços dele, que a amparou ternamente, transmitindo-lhe energias benfazejas. Diga-me, Leon, esses espíritos todos cometeram suicídio? Sim, Lina, essa é a experiência, entre aspas, de que eles falavam. Os guardas tinham medo da palavra, não a repetiam. Eles também se mataram? Sim, mas não na última encarnação, por isso estavam em melhor situação, mas ainda não estavam libertos da culpa e ela os mantinha presos aqui. Mas Terry não cometeu suicídio. Ele foi morto por Preston, não? Lina, na verdade, o suicídio tem vários aspectos. Todos sabiam que era chegada a hora das lições de Leon. Logo, nós nos sentamos na bela clareira birmanesa para ouvi-lo outra vez. Preston apertou o gatilho para executar uma vontade do amigo. Disse: quando um soldado pede ao outro que o mate para não ficar atrás das linhas inimigas, está fugindo de uma prova ou expiação, antecipando sua partida, acovardando-se diante de um fato doloroso. Tem outro nome para esse ato? E ainda agravado pelo fato de envolver um companheiro em uma empreitada dolorosa, da qual ele pode demorar séculos para sair. Pedir a um amigo para nos matar é perverso e cruel, e para ele traumatizante e lamentoso. Tirar a vida de um soldado nessa condição é ser coadjuvante. O mesmo se dá em casos de eutanásias, feita em comum acordo com o paciente. É suicídio assistido. Nós nos suicidamos quando desistimos de viver em qualquer circunstância, seja quando nos entregamos ao abatimento moral, a uma doença ou em meio a uma batalha, ou por medo dela, como aqueles civis que estavam aqui. Todo e qualquer excesso prejudica o corpo e acelera nossa desencarnação. É, portanto, uma espécie de suicídio. O trabalho excessivo nos leva ao infarto ou à úlcera. Os excessos na boemia levam à tuberculose. Os cânceres ou as doenças sexualmente transmissíveis, que podem ser fatais. O álcool e o tabaco, entre outros, também são vícios fatais. A direção imprudente de um veículo que se acidenta e os outros esportes de alta periculosidade não fogem à regra. Suicídio não é só quando decidimos nos matar direta e imediatamente. É um ato que pode ocorrer lentamente, conscientemente ou não. Mas a predisposição para a autodestruição se encontra em qualquer um destes casos. Suicidar vem do latim sui, si mesmo, e caedere, matar. Matar a si mesmo,
não importa como. As mulheres tentam se matar 4 vezes mais que os homens, mas estes, por usarem métodos mais agressivos, morrem 3 vezes mais que elas. Às vezes, os suicidas são movidos a isso por fatores reais, como o fato de estarem dentro de um problema aparentemente sem solução, por medo de encarar a dor vinda de uma doença incurável ou da tortura, no caso de Terry, ou por estarem enlutados pela separação de uma pessoa querida, endividados ou tomados pelo remorso depois de terem cometido um crime, ou mesmo pelo medo do julgamento por isso, e presos a vícios. Existem os motivos fictícios, como sentir-se perseguido sem alternativa de fuga, triste e acreditando que a vida não vale a pena, ou pensando que se faz algo de útil, no caso dos chamados ataques suicidas da guerra ou do fanatismo religioso. A verdade, porém, é uma só. Em qualquer circunstância que o suicídio aconteça, o indivíduo se encontra em um estado psicótico, causado invariavelmente por um processo obsessivo. Mesmo quando o fator de impulso é real, como por exemplo a desencarnação de uma pessoa querida. Sim, uma mãe que vê seu filho partir, na falta de fé, revolta-se com Deus e a vida, entra em estado de tristeza profunda e anormal, atrai companhias similares, enlouquece e se mata, invariavelmente nessa sequência. Mas nesse caso, ela não pode ser culpada, não é? Ver o filho partir é uma dor insuportável. Concordo, Lina, mas por acaso isso se dá com todas as mães que passam por tal perda? Não, logo, não é uma dificuldade universal. A tendência já estava no espírito. A partida do filho só desencadeou o processo. Se não fosse isso, seria outro acontecimento. Se fosse algo como uma consequência natural, deveria acontecer da mesma forma para todos que passam pela mesma perda. Mas vemos mães que, depois de se separarem dos filhos, se entregam ao trabalho em prol de outros filhos que geraram em seu coração. A loucura, seguida de suicídio ou não, é uma doença do espírito que precisa de um detonador para aflorar. E este pode vir na forma de morte física de entes queridos, de visões traumatizantes, de agressões físicas ou psíquicas, de excesso de informação, como no caso dos estudiosos sem limites, e de inúmeras outras situações. Vale dizer que nem sempre quem tem predisposição para a loucura tem também para o suicídio. Nem todo indivíduo mentalmente desequilibrado é suicida, mas todo suicida está em estado de desequilíbrio. Por que existe a necessidade de um acontecimento traumático para desencadear o ato? Não seriam os obsessores que nos enlouquecem? O que eles precisam, Sara, é que o encarnado esteja fragilizado. Por isso as loucuras e obsessões são sempre precedidas por um drama, às vezes grande como uma guerra, às vezes pequeno como uma reprovação no colegial. Mas os adversários invisíveis estão esperando o momento em que, com a guarda baixa, o processo se inicie. E eles têm poder sobre o encarnado e sua vontade? Eles têm o poder do tamanho que o encarnado lhes dá. É só fazer o que o próprio encarnado permite. O processo começa simples, com um monoideísmo que fascina lentamente, até chegar a um ponto em que as vontades se confundem em um estado triste
de subjugação e vampirização da vítima. Mas devemos ressaltar aqui que esse processo pode ser inverso. Muitas vezes é o encarnado que não liberta o desencarnado. Também pode acontecer totalmente no plano físico ou espiritual. A morte da parte encarnada não cessa esse processo, ao contrário, o intensifica. O obsedado encarnado é um médium? Todos os encarnados são médiums, em maior ou menor grau, mas o uso de certas substâncias e o próprio desequilíbrio mental dilata os canais mediúnicos, o que os faz vibrar nas duas faixas da criação. Assim como cientistas usam o microscópio para ver um mundo invisível à sua volta, na ausência do qual esse mundo lhes é velado, o doente mental tem em sua enfermidade um microscópio, entre aspas, para o mundo espiritual. Os indígenas fumavam cannabis sativa para entrar em contato com o mundo dos espíritos. Da mesma forma, certos medicamentos usados pelos doentes os levam a interagir ainda mais intensamente com o mundo espiritual inferior. O desequilibrado mental normalmente alterna sua visão entre os dois mundos, vibra nas duas faixas e teme o sono, pois através dele passa para o outro lado inteiramente. E assim, quanto menos dorme, mais doente fica, e quanto mais doente, mais eficaz é a ação dos inimigos. Então, tudo o que o doente mental vê é real? Adam perguntou, interessado. Com raras exceções de alucinações, sim. 90% ou talvez mais são reais. E quando ele diz que se dormir alguém vai pegá-lo, está falando a verdade. Ele percebe o plano espiritual inferior. Quem são esses perversos? Na maioria das vezes, são antigas vítimas de seus obsedados. Decidem se vingar por sua conta ou requisitam a ajuda de seres malévolos que formam comunidades como a que acabamos de desmantelar. Todos estamos propensos a isso? Sim, Isa. Se qualquer acontecimento nos abater e nos entregarmos à apatia, podemos abrir canais para esse processo. Qual é o limite entre sofrer uma perda e adoecer em consequência dela? Isso varia para cada pessoa. O tempo para sofrer uma perda é particular, não segue o relógio, que, embora nos ajude a cronometrar esse sofrimento, não é o essencial. Se levamos tempo para conquistas, é normal que o levemos também para perdas. Esse tempo será do tamanho da ligação que tínhamos com o algo ou alguém que nos foi tirado. Mas se essa dor começar a parecer eterna, não lutarmos contra ela e a deixarmos influenciar outros aspectos de nossa vida, como trabalho e família, prejudicando-os, é porque não estamos nos recuperando, e sim permitindo que uma perda acarrete outras. Esse é o momento de pedir ajuda profissional e espiritual. É o momento em que abrimos nossa guarda para influências negativas, entregando para nossos adversários, que são muitos devido a nosso estado evolutivo, uma lacuna para que eles preencham à sua maneira. Logo, esse limite não está no tempo, e sim na maneira como lidamos com a dor. Como se desencadeia esse processo de obsessão, loucura, suicídio? Vamos tomar como exemplo a experiência de nossos meninos nesta clareira. Levando em conta que possuem a propensão para a loucura e o suicídio,
O estado depressivo e o histórico dos rapazes atraíram seus similares. O fato de estarem na guerra foi o gatilho que disparou a predisposição psicótica deles. Todos já estavam no limite quando chegaram a este local. Preston, se não tivesse sido o único a atirar nos companheiros feridos e ficado sem munição, teria atirado na própria cabeça e morrido junto com Terry. A última batalha na aldeia contra os agricultores, assessorados pelo exército de Hans, desestabilizou os garotos, principalmente Preston, pelo fato de ter atirado em Terry. Esse estado dilatou os canais mediúnicos dos rapazes, e eles começaram a se revezar na interação com os dois planos de vida. Primeiro, durante o sono, e assim progredindo aos poucos. À medida que o estado psicótico se agravava, essas interações aumentavam e o estado de repouso do corpo deixou de ser necessário. Virou um círculo vicioso. Quanto mais vislumbravam o outro lado, mais se desequilibravam. E quanto mais se desequilibravam, mais vislumbravam o plano imaterial. Só essa visão já seria suficiente para enlouquecer, mas ainda existiam as agressões dos obsessores que os aguardavam lá. Graças à intervenção do plano maior, esses garotos não enlouqueceram. Do contrário, dificilmente escapariam do suicídio. São garotos valentes, passaram por uma prova e tanta. Imaginem-se em plena guerra, em uma selva desconhecida, a milhas e milhas longe de seus países, em uma clareira com um avião cheio de cadáveres e um adversário à beira da loucura. Sentem que algo de muito estranho acontece no local, sentem uma influência e não visualizam a fonte dela. Vem um amigo que acaba de morrer e compartilham o mesmo sonho. No dia seguinte, o adversário dito louco fala com clareza do que viu dormindo, e vocês passam a visualizar os companheiros que antes acreditavam serem imaginários. E isso, meus amigos, sem a menor lembrança do conhecimento a respeito do mundo espiritual. Esses meninos pensaram estar sendo vítimas de uma experiência alemã com armas secretas. Às vezes, pensavam estar presos por alienígenas. Às vezes, julgavam estar totalmente loucos, tendo alucinações. É realmente perturbador. Ao mesmo tempo, assistiram a paisagem mudar diante dos olhos e não entender como podem dois ambientes se alternarem no mesmo espaço é estarrecedor. Falar com os ditos mortos e visitar uma masmorra onde o momento crucial do suicídio é prolongado indefinidamente é enlouquecedor. E o conflito interno ainda os tortura na dúvida. Aquilo é real ou você está muito doente? A falta de conhecimento nos leva a pensar que estamos loucos. Enviamos essa mensagem a nosso cérebro físico e ele acredita, sabendo que loucos não têm poder de decisão. Então, esse poder é passado quase totalmente ao obsessor. Passamos a viver muito mais do lado imaterial que do físico. Outra pessoa, profissional ou leiga, olhando o comportamento de um desses doentes que estão em um mundo e interagem com o outro, não tem a menor dúvida. Diagnóstica loucura completa. É nesse momento que perdemos a razão. Foi quando os garotos da clareira receberam a ajuda do alto. Se não houvesse a intervenção de nossos companheiros, eles, sem o poder de decisão
e com a triste tendência ao suicídio, seriam levados a esse ato novamente pela sugestão daqueles que dominavam suas mentes. Mas, se assim acontece, eles não seriam inocentes? Ninguém é inocente de suicídio, Eva. No momento em que nos permitimos entrar na vibração inferior, estamos donos de nossa razão e abrimos a brecha para o mal. Se por consequência perdemos o poder de decisão, é porque quando ainda o possuíamos, decidimos abrir mão dele. Quanto aos meninos aqui, Preston, assessorado pelos outros, em uma vida pregressa, com ideias fanáticas de líder religioso, arrastou consigo para o abismo mais de 100 de seguidores, entre eles Alphonse, que firmaram com ele um medonho pacto suicida. Por que alguns pretendem arrastar os outros para isso? Esse processo geralmente se dá entre adversários milenares nos 2 planos de vida. Convencer o outro a cometer esse ato é o suprassumo da vingança, que já é o maior de todos os crimes, que arrastará o adversário para o fundo do abismo, bem como, no caso de ele estar desencarnado, tirar a armadura que o protege de suas investidas maléficas. Então, esses espíritos não são culpados de nada? Oh, sim, eles são. Uma parcela da culpa pertence a eles, pois mesmo que o indivíduo esteja vibrando abaixo, se outro não se aproximar para arrastá-lo ao lodaçal da loucura e do suicídio, ele acaba por voltar ao normal sem maiores danos. Vemos assim que a culpa é comum a ambas as partes. A indução ao suicídio é um crime quase tão hediondo quanto ao próprio ato. A participação pode ser física e moral. É uma indução propriamente dita quando a ideia do suicídio é plantada na mente adoecida do outro ou é encorajada quando já existe, mesmo que de outras vivências na Terra. O suicídio pode ser ainda auxiliado diretamente ou acontecer por omissão. No primeiro e no segundo casos, a participação pode ser direta ou indireta. Uma ideia pode ser plantada através da literatura, da música, do cinema e do teatro. Muitos desses recursos fazem apologia à autoaniquilação e reforçam o desejo de um indivíduo predisposto a tal. É válido dizer que esses autores responderão por indução ao suicídio de vítimas que nem sequer conheceram. Portanto, ao ingressar nas fileiras das artes, devemos cuidar daquilo que através de nós chega ao público. Somos pais de nossas obras e, como tais, responsáveis por seus atos. E como a arte não atinge a maioridade, isso faz do artista dono de seus frutos por todo sempre. Quando um ato nosso, consciente ou não, leva outro a esse crime, também somos responsáveis pelo suicídio. Uma dívida cobrada sem caridade, uma humilhação imposta, um abandono covarde, o assassinato de um familiar, uma prisão injusta. São tantos os crimes que podem resultar no suicídio de terceiros e aumentar a ficha criminal do criminoso. Mas nada justifica interromper nossa vida devido ao fato de que, por maior que seja o sofrimento, ele está do tamanho de nossa resistência. Deus não permitiria uma dor que não suportássemos. Por isso, é a falta de fé que grita desrespeitosamente contra a vontade de Deus.
por que alguns suicidas permanecem ao lado do corpo físico, observando e sentindo os horrores da decomposição? Porque estão ligados ao corpo pelo princípio vital que se extinguiria espontaneamente no tempo certo. Se o plano reencarnatório especificava 60 anos e o suicídio se dá aos 25, já imaginaram a quantidade de fluido vital existente no corpo sem vida? Tudo na vida é ação e reação. A natureza do método empregado para matar o corpo físico atinge também o espiritual, e este só se restabelece com a reencarnação. Sendo ele molde de nosso corpo, este nascerá lesado na mesma área em que foi agredido anteriormente. Isso não é castigo. É a misericórdia divina curando mazelas e equilibrando nossos corpos. E quando a pessoa não é propensa ao suicídio, o processo acaba aí? Não, Ksênia. O processo obsessivo, quando não leva ao suicídio, pode tornar-se um processo doloroso que dura pelo resto da encarnação e até por outras encarnações sucessivas. E pode ser curado através do perdão por parte do obsessor, conseguido com muito trabalho e diálogo, e pela mudança de conduta do obsedado. Pois se este não se dispuser a uma reforma íntima, mesmo que livre de um obsessor, atrairá o outro por similaridade de conduta. E se não houver o perdão da parte do obsessor, mas o obsedado se propuser a essa reforma, assim se dá a cura também. Com o perdão da parte do obsedado e de sua conduta renovada, ele não se sintonizará com as ideias malévolas de vingança do outro. Vibrará em outra faixa, e quando se perde a sintonia, perde-se a influência. Um rádio que não se ajusta a certa frequência continua isento dela, mesmo com todas as ondas passando por perto. Não é assim? Da mesma forma, o outro se cansará de não conseguir atingir seu alvo e tomará outro caminho. E quanto à profilaxia e cura do suicídio? Essa resposta deixarei que Lina lhe dê, Sara, pois ela é o exemplo vivo desse milagre. 2 lágrimas emocionadas escorreram pelo rosto da trabalhadora. Então ela começou a falar. A cura do distúrbio da autodestruição tem 2 etapas fundamentais e sequenciais. Em primeira instância, a cura começa com o sofrimento decorrente do ato. Não existem palavras que possam definir o estado de dor e o tormento físico e moral que assolam um suicida. O remorso, aliado à vergonha por tamanha covardia diante de si mesmo, é imenso no momento em que descobrimos que não morremos, que aniquilar-se é uma ilusão amarga e cruel. A vida continua exatamente onde a interrompemos, no ápice do desespero, da dor e do desejo de não viver. Nesse estado de angústia, a cura se inicia, pois é um estado ao qual não desejamos voltar. É a lição da dor. Essa lição, embora proveitosa, não é totalmente eficaz. Às vezes, repetimos o gesto por vezes seguidas, até aprendermos a passar para a segunda etapa, o que sem esse sofrimento dificilmente faríamos. Quando uma pessoa se mata, ela rompe com a vida, com as pessoas, com os bichos, com o planeta e com Jesus. Só a recuperação desse contato com o Mestre pode desencadear o processo de cura.
Ao fazermos as pazes com Jesus, passamos a viver unidos a Ele, e essa convivência nos contagia com o grande amor que Ele dedica à terra e a todas as suas criaturas. De bem com Jesus, nós nos tornamos de bem com as pessoas, os bichos e o planeta. Passamos a amar a terra e nosso corpo, que é parte dela. A amar a Deus e a nós mesmos, que somos parte dele. E ao sentir esse grande amor próprio, não fazemos mais mal a nós mesmos, nem desejamos nos esquivar da terra e nos separar das pessoas e da vida, que é o dom supremo do Criador. Mesmo que tudo pareça triste e que tenhamos perdido muito, aquilo a que mais amamos estará conosco, já que não pode ser tirado de nós. O amor por Deus, por Jesus e por nós mesmos. A alegria de morar nesta mansão perfeita do Pai e a beleza extraordinária de um órgão que pulsa em nosso peito, contando-nos que estamos vivos, prontos para o dom supremo de amar. E quanto àqueles que não são cristãos ou mesmo são ateus? Perguntou Sara. Eles devem buscar esse amor em seu ponto de referência do espiritual, no enviado de Deus que lhes é familiar, ou no próprio Criador. Quanto aos que em nada acreditam, esse amor é desenvolvido com as pessoas, animais de estimação ou mesmo coisas. Mas uma coisa é certa: todo ser humano está apto a amar. Portanto, a profilaxia para o suicídio e a própria cura são o amor. Lina fez silêncio, fechou os olhos e um pequeno adereço em forma de coração brilhou no centro de seu peito. Zaqueu estava entre nós. Saulo correu a abraçá-la e todos nós imitamos seu gesto. Dessa vez, foi ela quem recebeu o abraço coletivo. Nossa missão na Birmânia estava cumprida lindamente. A reconquista da Europa começava. As pátrias começavam a voltar para os seus patrícios. Iniciava-se uma nova fase do conflito, a do restabelecimento de governos e da libertação. Agradecemos ao Mestre pelo sucesso e seguimos para a frente oeste, mais precisamente para a França, onde acontecimentos, embora dramáticos, seriam o prenúncio da paz tão esperada.